Economia! E agora? E agora é tipo aquela música, eu vou colocar o bloco na rua. Pois é, o bloco dos recenseadores do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está no ar, está na rua. O IBGE é uma das poucas instituições do Brasil que só de ouvir você já sabe o que funciona, o que é. Se trata de pesquisa. A pesquisa é tão importante e o censo 2022 vai nos revelar muitas coisas mais do que necessárias para investimento no social, fazer um retrato da nossa economia. E para falar um pouco do Censo 2022, eu tenho a honra de receber aqui no programa a Luciene Longo, coordenadora de divulgação do Censo 2022. Luciene, satisfação recebê-la pela primeira vez aqui no canal V Brasil, mas a gente já tem aí alguns anos que a gente já se fala aí nos censos da vida e esse mais importante do que nunca, né? Porque tivemos um hiato aí ao longo dos últimos anos e esse censo é uma aposta muito grande para a gente entender o que está acontecendo no país, né? Na verdade, a honra é toda minha, né? É um prazer estar participando, é um prazer falar do censo tão aguardado, né? A gente esperava o censo em 2020, infelizmente, né? A nossa vida foi interrompida em 2020, e Uhum. assim como nossa vida, o censo também. Então, a gente não pôde realizar em 2020. Em 2021, a gente se preparou, né? A gente já tinha se adequado, né, para fazer com que o planejamento do censo também pudesse se adequar ao momento que a gente ainda estava vivendo da pandemia, mas aí a gente já tinha mais conhecimento, né, da situação. Então, Uhum. estávamos preparados para fazer o censo 2021, mas tivemos uma restrição orçamentária que não foi possível, né, que o censo fosse a campo. E aí, com determinação judicial, né, foi possível garantir os recursos, e aí a gente conseguiu, como você mesmo disse, colocar o bloco do censo na rua em 2022. Então, estávamos muito Uhum. ansiosos e é uma expectativa muito grande nossa, uma alegria muito grande a gente ter começado o censo. Pois é, e em tempos, né, que a gente está vivendo tempos absurdos, que as pessoas questionam dados, chegou o momento da gente ter, né, alguns questionamentos, né, na questão eleitoral também, de dados. E quem questiona, às vezes, não sabe a ideia do quanto que hoje se consegue, a partir de um dado, ter uma possibilidade muito grande de se rever um determinado cenário, né? Tem até uma música dos Racionais, né, que fala assim: a moça do IBGE esteve aqui e nunca mais voltou. Aí existe até uma brincadeira, nunca mais voltou porque não foi necessário a volta, porque aqueles dados foram interessantes, né? Então, ou seja, aquele retrato social que o IBGE faz é na hora que o censo acontece que todas as pesquisas, de certa forma, se confrontam com a realidade. Então, todos os dados que vocês têm ao longo desses anos todos, quando chega na ponta, aquela pessoa que está ali com aquela canetinha azul, com aquele equipamento eletrônico ali batendo as questões, é ali que a gente tem os dados que mais vão confrontar o que vocês pesquisaram? É ali que a gente vai realmente conhecer a realidade, né? Porque nós temos diversas pesquisas que são feitas nos momentos em que a gente não tem o censo, né? O censo realmente ele é planejado para ser feito a cada 10 anos. Então, a gente precisa, durante esse intervalo, de saber, pelo menos, parte das informações. Então, temos várias outras pesquisas que, na verdade, essas pesquisas elas não entrevistam a população inteira. O censo é Uhum. que é esse momento, né? E aí é exatamente isso. A gente está no momento de ouvir todos os brasileiros, né? Uhum. Como a gente fala, do Caburaí ao Chuí, de norte a sul, de leste a oeste do país, todo mundo vai ter voz para dizer quem é, quantos anos tem, como mora, né? Quais são as condições de moradia dessa pessoa, a idade, se tem filho, se é casado, qual que é a renda da família, se sabe ler e escrever. Então, assim, Uhum. é o momento da gente ouvir os brasileiros e é com base. A gente fala assim: dado Uhum. é informação. Uhum. Informação é conhecimento. É a partir de você
pegar os dados do censo e analisar, é que você vai conhecer a realidade. Então, se a gente não faz a pesquisa, se a gente não vai lá e ouve as pessoas, a gente não sabe o que está acontecendo, né? E uma coisa muito importante que eu acho é que as pessoas têm medo mesmo de responder, às vezes por questões de insegurança, né? A gente está numa situação que as pessoas têm medo de golpe, né? Existe uma insegurança mesmo rondando a população em várias frentes, né? Tanto o medo de sofrer um assalto como sofrer um golpe. Então, é muito importante que as pessoas tenham segurança de prestar informação para a gente. Primeiro, sabendo que aquela informação é sigilosa. O IBGE só vai usar aquilo para virar estatística. Eu não vou tratar a informação, por exemplo, o Fabiano que mora na casa tal, número tal, que tem é casado, não é casado, não, isso não existe. A sua informação vai fazer parte da população de Belo Horizonte. Se você mora em Belo Horizonte, tem tantos homens que trabalham na área de comunicação, aí vai aparecer um númerozinho lá do Fabiano, mas sem eu saber que é o Fabiano. Então é muito importante que as pessoas saibam disso, do sigilo da informação, e a partir disso que a gente conhece realmente o país. Verdade, e quando a gente fala, né, dessa questão, né, do dia a dia, né, dos recenseadores, né, eu estava estudando aqui para a gente bater um papo e entendendo aqui um pouco, foi uma matéria do Estado de Minas que eu achei sensacional, de correr de boi até ser fechada a porta na cara do recenseador, tem de tudo, né? Então a gente está falando de um país continente, que é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, que tem realidades distintas, e eu gostei muito do texto que você divulgou, Luciene, que você fala, né? A gente quer saber de tudo, desde o cara que está no ribeirinho do remediado, você até usa esse termo, né? Do remediado financeiro, do rico, do pobre, ou seja, a gente quer ter um traço porque o IBGE ele consegue fazer desses dados, se a gente tiver políticos, e aproveitando até inclusive que é um ano eleitoral, então assim, no ano que vem, seja o governador, seja o presidente da República, ele tem dados para poder trabalhar o seu estado, trabalhar o seu governo federal, ou seja, é um presente que o próximo governante, seja a repetição, os reeleitos, sejam os novos governantes, eles têm um presente na mão para saber onde atuar, né? Exato. E não só, né, como você mencionou, o presidente, o governador, mas eu acho que o censo também, ele é muito importante para os municípios, porque é a única pesquisa nossa que realmente faz um retrato dos municípios. As outras pesquisas que a gente faz, como a gente faz elas por amostra, não é todo mundo que responde, e não é nem todo município que participa. A gente só tem a condição de saber informação municipal mesmo por meio do censo. Então, para as prefeituras, é fundamental, principalmente, e aí a gente pede muita colaboração da população justamente para recensear todo mundo, porque as prefeituras ficam muito tensas, vamos dizer assim, porque é por meio da população recenseada, a partir, né, dos dados do censo, que a gente vai ter o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, e é a dinâmica populacional que a gente vai ver que aconteceu de 2010 até 2012, que vai balizar as nossas estimativas populacionais para a próxima década. Então, se o município vem de uma curva de crescimento, a gente estima que ele continue mantendo esse crescimento, né? Caso ele venha de uma retração populacional, a gente espera que isso continue acontecendo, talvez não com a mesma intensidade. Isso é feito um estudo prévio para a gente poder depois publicar essas estimativas. Mas o que baliza as estimativas é a população que tem entre os dois censos. Como que o município está se comportando, a população do município está se comportando. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem disso, porque a gente trazendo a realidade, né, contando todo mundo, isso vai beneficiar o próprio município, porque ele vai receber os recursos condizentes com aquela faixa de população na qual ele está. Pois é, e hoje, para a gente entender, Luciene,
São quantas perguntas que a pessoa tem que responder? E essa pergunta, e até a gente vai falar daqui a pouquinho no segundo bloco, até para a turma não sair soltando foguete para a turma que está chegando, nem soltando cachorro, não, porque a turma precisa entrar. Então a gente vai falar daqui a pouquinho da identificação, porque afinal de contas a gente está vivendo um momento de um país que uma criança vai comprar um pão e não volta para casa, né? Como a gente está acompanhando essa semana, o caso. Então, assim, infelizmente, a gente está vivendo um momento de insegurança. Então, claro que o IBGE pensou nisso para se identificar de uma maneira, para não entrar qualquer pessoa, como é que deve ser essa etiqueta. Mas, antes da gente chegar nisso, quantas perguntas e quem são as pessoas que vão responder? Óbvio, por exemplo, na minha casa, eu, minha esposa, minha filha. Um de nós respondendo já vale, por exemplo? Perfeito, é muito bom a gente explicar isso, porque... Então, vamos lá. Primeira pergunta sua. A gente tem 2 tipos de questionário. Um que a gente chama de questionário básico, que tem 26 perguntas, e ele é respondido super rápido, em torno de 5 minutos, se consegue responder ele, porque realmente ele é bem enxuto. Esse questionário vai ser respondido por todo mundo. O segundo questionário que a gente tem, que a gente chama de questionário ampliado, ou questionário da amostra, ele vai ser respondido por uma parcela bem menor das pessoas. Ele tem 77 perguntas e ele é aplicado, em média, entre 15 e 20 minutos. Vai depender do número de pessoas que tem no domicílio, né? E aí que vem a resposta para a sua outra pergunta. Na verdade, apenas uma pessoa que está no domicílio é que vai responder por todos os outros moradores. Não precisa entrevistar. É claro que tem perguntas, por exemplo, de cor ou raça, que é uma autoidentificação, que a gente preferencialmente pergunta para cada um. Mas se for uma criança, ou se for uma pessoa que não está no domicílio no momento, existe a possibilidade, sim, de outra pessoa responder, porque no final do questionário, a gente vai marcar quem prestou a informação. Então, para quem for usar aquela informação depois, aquele dado estatístico, ele vai saber quem prestou a informação. Se foi a própria pessoa, se foi outro morador do domicílio, que isso tudo faz diferença na hora de fazer as análises, né? Então, normalmente, quem vai dar a informação é a pessoa que está disponível para responder, sendo maior de 18 anos, tá? Uma coisa que é importante sobre esse questionário maior também, que eu não falei, é que se a gente colocar em média, 10%, 11% da população é que vai responder, mas isso depende do tamanho do município. Em Belo Horizonte, por exemplo, que a gente tem uma população muito grande, só 5% dos domicílios vai responder esse questionário maior. E é aleatório. O recenseador não sabe, a não ser na hora que ele abre o questionário, que a pessoa vai começar a responder se é o questionário maior ou menor. Tá? O programa já faz a seleção aleatória e já exibe para o recenseador aquele questionário que ele vai perguntar naquele domicílio. Então, não tem como a gente saber previamente nem trocar. A pessoa fala assim, eu não quero responder esse não. Não tem jeito, é o que caiu para ela. Né? Senão a gente não teria a coisa da aleatoriedade garantida, né? É um procedimento estatístico que a gente tem que fazer que não tem como substituir. Então, assim, agora tem municípios menores, com a população menor, por exemplo, que 50% da população vai responder ao questionário maior, justamente para garantir a representatividade daquela população. Muito legal. Luciana, a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente explica aí a etiqueta, como que deve receber a turma, para fazer, quem que é, como é que vai estar todo mundo arrumado ali para organizado, crachazinho, tudo certinho, para a gente não ter problema nenhum também com a questão da segurança. Rapidinho a gente volta com economia. E agora?